Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu quero falar hoje sobre o poder do rio de Deus. Josué capítulo 1, verso de número 2. Josué 1, verso 2. O Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse... Olha isso aí, Jordão. Se você sabe ler português, quando eu chegar no esse, você vai ler aqui, ó, o Jordão, tá bom? E se não sabe, você já ouviu e vai no embalo de quem sabe, tá bom? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse... Marca aí, Jordão, Jordão, Jordão. Tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, esse texto, gente, esse texto é um texto muito importante. Eu gosto muito desse texto, gosto do livro de Josué demais. Se você aqui da IBR já deve ter ouvido eu ministrar muitas vezes, desde Josué 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um livro fascinante. E... nesse capítulo 1, nesse verso 2, eu já falei do Moisés, já preguei sobre Moisés aqui, Moisés morreu. Já falei também do Josué, que o Josué tinha que se levantar, ele tinha que se animar, ele tinha que se fortalecer. Já falei sobre o povo que tinha que conquistar a terra. Eu já falei sobre muitos temas nesse texto, mas hoje eu quero falar de um tema diferente, que eu nunca falei nesse texto, e vamos conectar com outros versículos bíblicos. Eu quero falar sobre esse aqui, ó, sobre o Jordão. O que é o Jordão? Aqui, quando ele fala o Jordão, ele está a falar do Rio Jordão. Então, escreva em cima, ó, Rio Jordão. Tá bom? Escreva aí, Rio Jordão. Ele está a falar do que, gente? E esse rio, ele é muito importante, ele é muito importante. Aqui em Josué, ele vai representar claramente uma divisão. Ele vai representar claramente uma divisão, uma separação. Diga assim, uma divisão, uma separação. Porque aqui em Josué, o Jordão vai representar o quê? Até uma margem dele, representa o deserto. Até um lado dele, representa os 40 anos que o povo ficou dando volta no deserto. Quando eles passaram o Jordão, por isso que diz, passa o Jordão, quando eles passaram o Jordão, o que significava? Que o deserto ficou para trás, e que agora eles vão colocar os pés na terra da promessa. Então o Jordão representa essa divisão, representa essa separação. O Jordão representa o quê? Que o deserto ficou para trás. Vamos lá. O deserto ficou para trás. Toque em alguém e diga assim, ó, o deserto já ficou. Então, olha que rio importante, gente. Olha como ele é importante, essa representação de que o deserto ficou para trás. Mas a história do Jordão não para por aí. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Olha como esse rio é importante. Olha como esse rio é importante. Mateus capítulo 3 e o verso de número 13. Vamos ler do 13 ao 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus, gente, e aí você dá o glória, ó, da Galileia para o... Agora, gente, olha só que rio importante. O Filho de Deus estava na Galileia, aí ele saiu da Galileia e ele fez questão de ir para o... Para que ele foi lá? A fim de que João o batizasse. Então veja, ó, lá no Velho Testamento, o Jordão representava uma divisão, uma separação. Deserto de um lado,
terra prometida do outro. Aqui, quando Jesus vai se batizar no Jordão, ele vai se batizar, depois é o diálogo que vai acontecer embaixo aí, não vou ler, você lê em casa, onde João vai até falar assim, eu não posso te batizar não, é você que tem que me batizar, porque o batismo é a simbologia do arrependimento. Então João estava assim, mas você é perfeito, você não tem pecado? Então Jesus fala assim, não, eu vim aqui para você me batizar, para que se cumpra em mim toda a justiça, toda a palavra. Então Jesus está dizendo assim, eu vim aqui para ser exemplo. Então se eu tenho que ser exemplo, eu tenho que passar pelo ritual. Então me batiza. O que significava então aquele batismo, aquelas águas do Rio Jordão? Se no Velho Testamento era deserto de um lado e terra prometida do outro, no batismo, no caso aqui do Jordão, e é o batismo, o significado de quem desce as águas nos nossos dias, eu entro nas águas um velho homem. Eu entro nas águas carregando a velha vida. Quando eu desço, as águas me cobrem. E que eu levanto, representa o novo nascimento, o novo homem que está nascendo para Deus. Então o batismo é uma representação do que Deus já fez no interior do homem. Então diga assim, no Jordão, também representa o velho homem que morreu e o novo homem que nasceu. Não é esse o foco da mensagem, mas não posso perder o gancho, né? Pergunta aí para o vizinho, você já nasceu das águas de Deus, já? Já desceu as águas, já batizou? Batismo é sepultamento, é sepultar. E você sepulta enterrando literalmente com terra. Não dá para sepultar com um punhadinho de terra na cabeça. Percebeu? Então o batismo é literalmente afundar, imergir, mergulhar. Sepulta o velho homem para ressuscitar o novo homem. Então veja a importância desse rio. É um rio muito especial. Olha a simbologia do Rio Jordão. Ele está no Velho Testamento representando o fim do deserto e o início da terra prometida. E ele está também no Novo Testamento representando o quê? O novo nascimento. A pessoa que nasceu de novo. Que nasceu da água e do Espírito. Da obra do Espírito de Deus no exterior, olha aqui para mim, e do nascimento, aquela simbologia do levantar das águas, do nascer para viver uma nova vida para Deus. E esse rio, ele é tão especial, o Rio Jordão, que você vai encontrar ele praticamente em todas as escrituras. Por exemplo, o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. No Monte Hermon. Você sabia que o Rio Jordão nasce no Monte Hermon? E o Monte Hermon está na Bíblia. Salmo de número 133. Abre aí comigo. Salmo 133. Salmo 133. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon. Salmo 133. Vamos ler uns textinhos bíblicos. Dá uma animada aí. Salmo 133. Olha aí. Como é bom, agradável, viverem unidos os irmãos. Isso é bom, né, gente? Coisa melhor que unidade, coisa melhor que comunhão, não tem. Tem coisa melhor que uma casa unida, que um casal unido, que uma igreja unida, uma empresa unida, um ministério unido. É muito bom, é muito forte. Olha o 2. Por que é bom? É como um óleo precioso sobre a cabeça. Não é qualquer óleo, rasco, não. É o óleo precioso. Eu expliquei há alguns meses atrás aqui, eu preguei esse texto, que esse aqui era o óleo da unção. Um óleo especial, preparado para consagrar os sacerdotes no tabernáculo. E é um óleo precioso, não é qualquer óleo que você acha em qualquer esquina, não. Era um óleo ímpar, único, precioso, que era derramado na cabeça, descia pela barba, a barba do Arão, e escorria, descia pela gola ou pela orla, lá embaixo das suas vestes. Olha aí, olha agora, o 3. É como o orvalho do Hermon. Por quê? O que acontecia? Duas explicações. Aqui pode ser o orvalho literal, que descia lá em cima no Hermon,
como pode ser a representação de que o Hermon é um monte muito alto e que tem neve lá em cima. Então, aquela neve derrete. E quando aquela neve derrete, aquela água desce fresca, montanha abaixo. E à medida que aquela água vai descongelando e descendo fresca, por onde ela vai descendo, vai trazendo vida, vai trazendo esperança, vai refrescando o ambiente, melhorando o ambiente. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E olha que coisa boa, o que é a unidade, o que é a representação do Hermon, desse orvalho, dessa água. Ali o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Então o Rio Jordão nasce nesse lugar. O Rio Jordão nasce no lugar de bênção, nasce num lugar de vida, nasce num lugar de união. O Rio Jordão nasce nesse local. O Rio Jordão nasce nesse local que representa bênção, vida, unidade, união. Ele nasce nesse local que tem essa representação tão forte. Nasce nesse local que é agradável, nasce nesse local que é um local muito belo, muito especial. Então veja como esse rio, ele tem características únicas. Nasce num ambiente agradável, nasce num ambiente de vida, nasce num ambiente de bênção, nasce num ambiente somente de coisas boas. E à medida que o Rio Jordão sai da sua nascente no Monte Hermon, ele vai descendo até que ele chega num sítio, num local que você vai encontrar muito nas páginas do Novo Testamento. Nasce no Monte Hermon e o Rio Jordão vai descendo e chega num ponto que ele forma um grande lago. A Bíblia usa também a expressão mar para representar esse lago, que é o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Esse mar, se você associar, foi um local que Jesus fez muitos milagres nesse Mar da Galileia. Por exemplo, no Mar da Galileia, foi onde Jesus andou sobre as águas. No Mar da Galileia, foi onde Jesus acalmou a tempestade. No Mar da Galileia, foi onde Jesus falou assim para Pedro: vai lá nas águas profundas e joga a rede. E quando ele jogou a rede, as redes se encheram de tal maneira que eram tantos peixes que quase o barco afundou. Então veja que o Rio Jordão nasceu no Hermon, desceu, formou o Mar da Galileia, foi um ambiente, um palco de grandes milagres de Jesus. O Rio Jordão, então, preste atenção, ficou conhecido nos dias de Jesus, ali o Mar da Galileia, como um lugar de abundância, pescaria, peixe. Muitas pessoas tiravam o seu sustento daquele lugar. Muitas pessoas tiravam o sustento da sua família daquele mar, daquele lago, daquele lugar. Eles pescavam, viviam daquele ambiente. Mas se você continuar depois, além do Mar da Galileia, então acompanha comigo, vamos fazer assim, ó. Aqui está o Monte Hermon, diga aqui, Monte Hermon. O Rio Jordão nasceu, está a descer, aqui ele fez o Mar da Galileia, diga Mar da Galileia. E depois o Rio Jordão continua a descer. Tanto que a palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa? Então vamos lá, Monte Hermon, diga. Rio Jordão, Mar da Galileia, Rio Jordão. E aqui embaixo, na sua ponta, tem mais um mar que nós vamos encontrar na Bíblia, que é aquilo que é chamado de Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto aí? O Mar Morto é aquela porção de água que está numa das regiões mais baixas da terra. E recebe esse nome de Mar Morto porque a concentração de sal é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se uma pessoa entrar nele, a pessoa não afunda.
não sei se você já viu, fotos, imagens de gente no Mar Morto sentado lendo o jornal. Alguém já viu isso aí? Na nossa caravana que nós levamos alguns anos atrás, vários irmãos aqui fizeram essa fotinha, sentadinho lá no Mar Morto a ler o jornal. A densidade de sal é tão grande, é tanto sal naquela água, que uma pessoa senta e não afunda. Ela entra na água e ela pode fazer esse movimento com as costas e ela não vai ao fundo da água. E porque tem tanto sal, a água é tão salgada, naquele ambiente, naquele lugar aqui do Mar Morto, não existe praticamente vida nenhuma. Não tem peixe, não tem plantas, praticamente não existe nenhum tipo de vida. Aí agora fica a pergunta, acompanha, nasceu num ambiente agradável, nasceu no ambiente da bênção, nasceu no lugar do orvalho, no lugar da água fresca, desceu e formou o lugar da abundância, da pescaria, que Jesus caminhou sobre as águas, no local que Pedro pescava, as empresas de pesca, as famílias tiravam sustento do mar da Galileia, e desceu mais um pouco, esse mesmo rio, que nasceu no lugar agradável, no lugar da bênção, que foi um lugar de abundância, de prosperidade, de milagre, de pescaria, agora é conhecido como o Mar Morto. Como que as coisas mudam? O mesmo rio, a mesma água, por causa do movimento que ele faz, na direção, porque ele desce em direção ao deserto, um lugar muito baixo e muito seco, ele que começou agradável, agora é um lugar não tão agradável. Ele que começou um lugar de bênção, agora é um lugar morto. Ele que começou como um lugar de abundância, agora não tem nada. Ele que começou como um lugar de pescaria, agora não tem vida. Ele que começou como um lugar de muitos peixes, agora é um lugar morto. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Depois de tantas coisas que aconteceram na tua vida, como é que você está? Você é um Rio Jordão no Monte Hermon? Você é o Rio Jordão no Mar da Galileia? Ou você está aqui como o Rio Jordão no Mar Morto? O Mar Morto, à medida que o tempo foi passando e os quilômetros foram descendo, ele foi perdendo a vida, perdendo a vitalidade, perdendo o vigor, e deixou de ser um ambiente de vida e se tornou num ambiente de morte. Sabia que tem gente que é assim? Era uma pessoa tão animada e agora está uma pessoa tão desanimada. Era uma pessoa tão bem disposta e agora é uma pessoa tão mal disposta. Já foi um cristão fervoroso, e eu nem vou falar o que virou hoje, sangue de Jesus tem poder. Já foi uma pessoa tão otimista, e hoje é um pessimista. Já foi uma pessoa de coragem, e hoje está uma pessoa tomada pelo medo. Com carinho pergunta para o teu vizinho, o que você virou depois de tanto tempo? Nesse momento eu estou pregando para pessoas que começaram como o Monte Hermon, um ambiente de frescor, um ambiente de bênção, foram um ambiente de abundância, um ambiente de milagre, mas agora você está vendo que a tua vida está quase um mar morto. Estou pregando para pessoas assim, depois do prejuízo, depois da traição, depois da perseguição, eu não sei o que aconteceu contigo, mas algo roubou a tua vida, algo roubou a tua vitalidade, algo roubou o teu frescor. Aí eu estou pregando para alguém, você olha para a tua vida e está a dizer assim, bispo, saudade de quando eu estava lá no Monte Hermon, saudade de quando a minha vida era um mar da Galileia, saudade quando eu vivia em união, saudade quando eu vivia na bênção, saudade quando eu vivia uma vida cheia de vida, saudade quando eu vivi milagre, saudade quando eu vivi coisas grandes de Deus. Agora só me sobrou o mar morto. Talvez eu estou pregando para alguém que está nessa condição. Tua vida virou o mar morto, casamento virou o mar morto, vida espiritual virou o mar morto, a vida financeira virou o mar morto. Talvez eu estou pregando para alguém que não sobrou muita coisa. Você olha para a tua história e você diz assim, realmente está tudo morto. Bispo, você veio aqui para trazer má notícia para mim? Não.
Eu quero mostrar para você que até para o Mar Morto tem solução. Abra comigo Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel teve uma visão. A partir do verso 1. E ele vai descrever a visão. E ele diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. O templo aqui representava o lugar da presença de Deus. O templo representava o lugar da presença, da comunhão com Deus. E lá da presença de Deus, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Vou ler de novo. Da presença de Deus saíam águas para o limiar do templo. As águas iam para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito e do lado sul do altar. Verso de número 2. Ele me levou pela porta norte e me fez dar a volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, que saíam as águas do lado direito. Para ganhar tempo, vamos para o verso 6. Olha o verso 6. Depois você pode ler esse capítulo em casa. Esse capítulo é maravilhoso. Aí o anjo vai falar com ele assim: viste isso, filho do homem? Filho do homem é Ezequiel. Você viu isso? Pergunta aí para o teu vizinho: você viu isso? Então ele me levou e me tornou a trazer a margem do rio. E ele vai mostrar o que tinha na margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental, descem para a campina. Aleluia. Vou ler de novo, para você está meio desligado. Vou ler de novo. As águas saem para o lado oriental, descem na campina, e elas entram no Mar Morto. E quando elas entram no Mar Morto, as suas águas ficarão saudáveis novamente. Eu tenho uma boa palavra de Deus para alguém hoje aqui. Se você entrou aqui dizendo que a tua vida está um mar morto, que a tua história está um mar morto, que o teu casamento está um mar morto, o teu ministério está um mar morto, o teu futuro é um mar morto, a boa notícia é: ainda está saindo água da presença do Senhor. Aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, Mar Morto, o rio de Deus vai correr na tua direção. Diga para essa área morta da tua vida: o rio de Deus vai correr na tua direção. Diga para essa área morta da tua história: o rio de Deus vem aí na tua direção. Quando essas águas entram no Mar Morto, não são as águas que morrem. Essa é a diferença do agir do homem e do agir de Deus. O homem que entrar em contato com essas águas, beber essas águas, trazer essas águas para o seu interior, ele pode até morrer dependendo da quantidade. Qualquer peixe que colocar no Mar Morto, morre. Qualquer planta que colocar no Mar Morto, morre. Mas quando a água da presença de Deus entra em contato com o Mar Morto, não é a água que morre, é o Mar Morto que fica vivo. Porque esse é o impacto da presença de Deus. Antes de Jesus, tinha um leproso
Quem tocava no leproso ficava contaminado, poderia ficar até doente. Antes de Jesus. Quando Jesus chega, tem um leproso. E o leproso fala: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus olhou para ele e falou: quero. Só que quando falou quero, Jesus estende a mão e toca no leproso. E as pessoas ficam olhando e pensando assim: vai contaminar, vai ficar doente, vai pegar lepra. Não. Quando Jesus toca no leproso, não é a lepra que vem para ele, é a cura de Jesus que vai para o doente. Por isso que eu digo para você, você pode ter vindo hoje aqui leproso, eu não tenho medo da tua lepra não. Sabe por quê? O que jorra desse altar, o que jorra dessa casa, aleluia, em contato com a tua vida, vai trazer pureza, vai trazer santidade, vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer graça, vai trazer perdão. Eu libero uma palavra hoje. Eu não tenho medo da tua lepra não. Diga aí pro teu vizinho: eu não tenho medo da tua lepra não. Diga aí: por que, bispo? Não, que isso, meu irmão, meia dúzia de pessoas. Diga: por que, bispo? Porque a presença do Senhor é maior nesse lugar. As águas de Deus, quando entram no Mar Morto, tornam o Mar Morto saudável. Eu quero liberar essa palavra hoje aqui. Eu estou falando para pessoas que mesmo mortos não desistiram. Estou falando para pessoas que mesmo mortos não desanimaram. Eu sei que não está boa a vida 2, mas você não desistiu. Vocês vieram se arrastando para esse culto hoje. Eu sei que não está bom tua vida com Deus, mas mesmo assim você falou: Jesus, eu estou todo quebrado, mas eu vou lá todo partido, desse jeito. Eu sei que não foi boa as coisas esses dias, mas mesmo assim você falou: Jesus, olha, eu não tenho nem condição de olhar para cima, mas mesmo todo quebrado, todo partido, todo enrolado, eu vou para a tua presença hoje. E sabe qual é a boa notícia? Está saindo água do rio de Deus na sua direção. Mesmo partido, não desista. Mesmo quebrado, não desista. Mesmo desanimado, não desista. Quem está comigo, parece que eu estou sozinho aqui hoje. Mesmo cansado, não desista. Mesmo sem força, não desista. Mesmo sentindo-se preso e amarrado, não desista. Porque o rio de Deus está correndo na sua direção, Mar Morto. Equia narraço miniquia, erebequia toquia. Pega na mão de umas 2 pessoas e diga assim: o rio de Deus está vindo aí. Eu libero essa palavra. Eu vejo o rio de Deus a passar pelas portas da sua casa. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu vejo o rio de Deus a passar pelas portas da sua vida, as portas do seu coração. Eu vejo o rio de Deus a passar pelas portas da sua alma, levando toda a depressão, todo o pânico, toda a vontade de morrer. Eu vejo o rio de Deus a passar pelos teus sentimentos, levando toda a decepção, angústia e tristeza. Eu vejo o rio de Deus a passar nessa hora e a levar toda a morte. Pode adorar, IBR, pode chorar, pode dar glória. Só você e Deus sabe como você entrou nesse culto. Só você e Jesus sabe o que aconteceu essa semana. Só você, Jesus, e as paredes do teu quarto sabe as conversas e os diálogos que aconteceram esses dias. Mas a boa palavra é: o rio de Deus vem vindo aí na tua direção.
Olha o 9, 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 olha o 9. Olha o 9, olha o 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Por onde quer que esse rio passa, ele vai trazer vida. Segure na mão de alguém, segure na mão de alguém, segure, 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 segure. E diga assim: eu profetizo, eu oro, eu ministro vida na tua vida, vida nos teus sentimentos, vida para a tua família, vida para os teus negócios, vida espiritual, vida de Deus. 1 minuto, abençoe essa pessoa e vai profetizando vida. Vai, 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 vai. O que o diabo diz que está morto, vai profetizando e dizendo: eu libero vida, eu profetizo vida. O que o inimigo disse que morreu, vai orando e vai dizendo: receba vida. Diga: por onde as águas passam, vão ficar saudáveis. Por onde essa água passa, ela traz vida, vai ficando saudável. Vai viver por onde esse rio passar, vai viver onde esse rio entrar. Isso. E do jeito que você ora, do jeito que você está aí, vai abrindo a boca e dizendo assim: rio de Deus passa na minha vida. Vai falando e vai dizendo: rio de Deus passa no meu coração. Abra a boca, diga, nem seja baixinho, vai falando: rio de Deus passa na minha vida, rio de Deus passa em mim, rio de Deus passa na minha casa, passe no meu casamento, na vida dos meus filhos. Vai, vai, vai. Isso, vem comigo, IBR. Isso, eu não estou aqui dando uma palestra, eu não estou aqui me apresentando. Isso é um culto, vamos prestar o nosso culto a Deus. Vem comigo. Isso, vai ministrando na tua vida e dizendo: rio de Deus, vem rio de Deus na minha vida. Vai dizendo: eu quero a tua água, eu quero a tua presença. Vem sobre mim, rio de Deus, traz vida na minha vida, rio de Deus. Vai dizendo: leva toda a morte, rio de Deus, leva toda a miséria, rio de Deus, leva o vício, leva aquela coisa que você diz que é fraqueza. Diga: leva, rio de Deus. Vai, 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 vai. Não para, não para. Não para, não para, não para. O rio já está jorrando, a água já está escorrendo, já está jorrando, está passando pelas portas da sua vida. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber, quero beber, quero beber. Vamos lá, IBR, levanta a mão e diga: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Olha para mim. Toque em alguém e diga assim: você tem que desejar essa água. Diga para ele: você tem que ter sede, você tem que ter desejo, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que querer. Eu me lembro, eu nem sabia o que era Jesus, o que era evangelho, não sabia nada. Aí um dia
Eu saí da faculdade, aquela prática da sexta-feira, matei as aulas depois do intervalo, fui pro barzinho da frente, tomei algumas tubaínas, aquela tubaína que desce redondo, e fui para casa de uns amigos. Aí tinha assim uma pilha, um monte de tijolos, de lajotas, e eu sentei com uma bermuda ciclone, decadência, né? Um chinelo havaiana daquela da bandeirinha do Brasil. E uma camiseta da Bad Boy nas costas aqui. Que tinha aquele olhão assim, parecia 2 chifres. E um boné virado para trás. Parou um carro do outro lado da rua. E aí eu tô sentado aqui. E dentro do carro tinha uma senhora. E aquela senhora ficava a olhar na minha direção. E eu comecei a ficar incomodado, porque estava ela e mais 2 mulheres, e olhando tanto, eu falei, o que é esse povo que eu não conheço? Tinha cara de crente. A mulher desceu. E ela veio e parou na minha frente e falou assim, eu nunca te vi. E eu pensei, eu também não, nunca te vi. Mas quando eu parei o carro aqui, eu olhei para você, Deus me deu uma visão. E eu falei, visão? Imagina, nem sabia de nada. E ela falou assim, Deus me mostra você em cima de uma tribuna muito grande. E eu vi você com o microfone na mão. E eu via você pregando a palavra de Deus com muito poder. E eu via pessoas se convertendo, sendo salva, liberta, curada, restaurada. E ela disse assim, você não está entendendo nada. Mas Deus manda eu te dizer, você foi separado para ser um pastor. A mulher virou as costas e foi embora. Pergunta aí, bispo, o que você fez depois dessa palavra? Nada. Voltei para minha vida, continuei. Só começou a acontecer um negócio estranho. Eu estava nos ambientes, começou a aparecer pessoas que eu nunca via na vida para falar a mesma coisa. E eu pensava assim, isso deve ser tudo marcado, esse povo tudo se conhece. Eles devem conversar nos bastidores, agora vem. E era coisas aleatórias, gente. Supermercado, rua. E eu falei, não pode ser. Eu vivendo a minha vida dessa maneira que eu falei para você. Faculdade, matando aula, o Bar do Azeitona. Quem é lá de Maringá sabe o que eu estou falando. O Bar do Azeitona. E por aí vai. Kalahari e vida que segue. Até que um dia, eu fui numa casa, porque uma pessoa falou assim, ó, vamos lá naquela casa, que eu conheço o pessoal daquela casa, e eles estão fazendo um pão, e eu vou lá comer um pão, você come um pãozinho. Eu falei, quem resiste um pãozinho quente assado na hora? Eu fui. Quando eu tô lá sentado esperando o pão assar, quem que aparece lá no portão? A primeira mulher lá do começo. Aí ela pegou, passou, voltou, rodou, pum, sentou do meu lado. Aí ela começa a dizer assim, você sabia que Deus tem muitas promessas na sua vida? E nessa altura eu já estava com o coração aberto para as promessas, porque aquilo começou a mexer comigo. Eu acordava à noite pensando naquilo, durante o dia eu me pegava meditando naquilo. Será que é real? Será que existe? O que vai acontecer se eu dizer sim para tudo isso? E ela começou a falar comigo, você tem tantas promessas, Deus quer fazer isso, e começou a falar tudo de novo. E eu fui me emocionando com aquelas palavras. Mas então ela falou algo que me marcou. Ela disse assim, todas as promessas que Deus tem dependem de uma coisa. E eu falei, qual? Deus está à espera do seu sim. Você pode morrer e não se cumprir nenhuma delas. Mas se você disser sim, entregar a tua vida para Jesus, permitir que o Espírito de Deus faça morada na tua vida, entregar o comando, o controle das decisões e das escolhas, tudo o que Ele falou e muito mais vai se cumprir na sua vida e na sua história. De repente a dona da casa falou, o pão está pronto.
E os pães foram colocados em cima da mesa. Eles pegaram aquela toalha de mesa, lembra lá no Brasil? Cobriram os pães quentinhos. O café acabou de ser passado, foi colocado ali. O cheiro do café, o cheiro do pão quente. E eu já imaginando assim, não vejo a hora de pegar ali, passar a manteiguinha derretendo. Aí uma pessoa lá na casa diz assim: mas antes nós vamos orar. Aí nós demos as mãos para orar. E quando nós começamos a orar, em meu espírito eu comecei a dizer assim: Jesus, eu digo sim. Eu não sei o que é, mas eu digo sim, eu quero ser um pastor. Eu não sei o que é, eu estou estudando aqui, fazendo minha faculdade, mas eu digo sim. Não sei o que o senhor quer fazer, para onde o senhor quer me levar, mas eu digo sim. E na hora no meu coração que eu estou a dizer sim, um irmão, eu em silêncio, ele toma a frente e diz assim: gente, eu preciso fazer algo que o Espírito de Deus está me incomodar. E ele fala assim: tem alguém aqui nessa noite que no seu coração está dizendo assim: Jesus, eu digo sim. E ele começa a dizer: essa é a noite que Jesus quer salvar a tua alma. Essa é a noite que Ele quer começar a cumprir as promessas da sua vida. Então ele diz assim: cadê você que vai dizer sim para Jesus hoje? Na hora, eu confesso, eu fiquei quase como que bloqueado, paralisado. Eu não conseguia ir à frente. E de repente, eu não sei o que aconteceu. Quando eu abri os meus olhos, eu estava de joelhos. E todos me abraçando e orando por mim. E eu em lágrimas. E quando eu me levantei, eles disseram assim: parabéns! E eu pensei comigo: não é meu aniversário. E eu com aquela cara de assustado: parabéns por quê? E aí alguém diz assim: de hoje em diante você é crente. Eu levantei e falei: eu virei crente, né, irmão? Vamos virar crente aqui, ó. Vamos virar o crente aqui, ó. E naquele dia minha vida mudou. Diga para o teu vizinho: tem muitas promessas que estão paradas na sua vida. Diga para ele: à espera do teu sim.